prezados entusiastas do espaço. Aqui é a Brisa novamente com vocês. Acompanhem o tema a seguir abordado pelo professor Rui Botelho e o Duda Falcão, durante a edição 158 de 6 de março de 2025 da nossa coluna O Espaço Semanal. E por gentileza, não esqueçam de dar o seu like, clicar no sininho e de se inscrever no canal. Muito obrigada. Rui, e na semana passada, a Chamal Space anunciou junto com a Navolo Aerospace, né, que eles tinham desenvolvido conjuntamente um inovador sistema de navegação inercial chamado Chamal Sinai D80. E eu, como a gente já vinha dizendo, né, e a gente não tinha informações sobre essa Navolo Aerospace. Totalmente fora do nosso... Totalmente fora do nosso conhecimento, nosso radar, né? Ela fica localizada em Biporana, lá no Paraná. Eu resolvi buscar alguma informação, né? E encontrei uma nota que eu publiquei uma nota que no LinkedIn deles, que eu publiquei no dia 4/3, só que essa nota, Rui, era datada de 2 anos atrás, né? E mencionava o desenvolvimento de uma câmara de combustão em liga de cobre com uma camada protetora de níquel destinada a testes de um motor foguete com empuxo de 25 kN, possivelmente a propulsão líquida, denominado SD Santos Dumont 25, previsto para o início de 2023. Ou seja, já tinha 2 anos, né, que essa nota tinha sido postada, e antes dessa que foi postada pela Chamal, e reproduzida lá no site, na página da Navolo, não tinha mais nada, né? Nada. Agora eles parecem que estão publicando outras coisas, né? E a gente está nisso aí, né, Rui? A gente está querendo conhecer melhor essa empresa aí. Já falamos com os interlocutores, né, pessoas que conhecem. A gente não conhece a empresa, não conhece o senhor Alexander Mello, né? Estamos tendo esses contatos aí, queremos entender melhor, porque normalmente na área espacial, exceto, por exemplo, algumas raras exceções, SpaceX é totalmente verticalizada. O Elon Musk, ele faz desde o tanque de combustível o motor para os foguetes dele, ele faz aí ele faz internamente na empresa a coifa, né? Ele faz aí sistemas diversos, então é verticalizado, e não é normal. Por exemplo, a Navolo está produzindo, segundo eles, desenvolvendo motor, está desenvolvendo CubeSat, está desenvolvendo sistema de navegação, e assim, a SpaceX tem uma outra empresa que é a Starlink, que comercializa, mas como é do mesmo grupo, também está verticalizado, porque quem lança Starlink é a própria SpaceX, então não deixa de ter uma verticalização que cobre todo o processo. As antenas da Starlink são produzidas pela Starlink, que é vinculada à SpaceX, ao grupo, à subsidiária, ao que seja, certo? Então tem uma relação umbilical, e aí você verticaliza, é quase um programa espacial privado, completo. Vocês têm os satélites, você tem as antenas, você tem um veículo lançador, não depende de ninguém para lançar. E a gente não conhece a Navolo. A Navolo não tem site, ela tem um perfil no LinkedIn, que não traz muitas mais informações, a não ser publicações aqui de posts. E a gente quer conhecer mais, né? E ver nesse mercado espacial como um todo, se a Navolo tem fôlego para poder pegar diversas áreas, ou ela está procurando, está pivotando entre áreas. Pode ser, Duda, porque é muito comum startups, empresas novas, começarem no segmento, mas de repente naquele momento não tem maturidade tecnológica, não tem equipe, vamos dizer assim, com capacidades que possam vencer certas dificuldades, porque informações sobre motor foguete, se fosse fácil, somente líquido,
qualquer um teria, e não é assim, tá? Então, é bem complexo. Motor sólido já não é, estou dizendo que é simples, mas é menos complexo porque não tem tantos componentes móveis, não tem tantas válvulas, não precisa ter motor, não precisa pressurizar, não precisa nada disso. Então, de repente, ela pode estar pivotando. Começou pensando numa coisa, mudou, foi para outro caminho, ou pensou em outro, e agora está em sistema de navegação inercial. Mas a gente não sabe. Então, a gente não sabe quais são os produtos, tirando o produto que a Chamal anunciou, que é o sistema de navegação inercial, que a gente também precisa conhecer. É um sistema de navegação inercial que já tem um protótipo, já foi testado. Esse protótipo, testado aonde? Em bancada? Ah, beleza, funcionou? Ok. Não. Ele está desenvolvido, mas foi testado numa simulação. Hoje, muitos sistemas, você desenvolve ele em simuladores, depois é que você implementa, que se torna mais barato, né? Você fazer a simulação, simular em software e depois implementar fisicamente, fazer aí a... Eu acredito, Rui, que se ele não foi testado em voo ainda, eles vão tentar colocar como carga útil do Rambit em algum desses voos. Mas assim, a gente não sabe qual é o estágio que está. Sim, é um protótipo, claro. Já foi testado em bancada? Funcionou em bancada? Não, está testando em simulação. A gente fez aqui a simulação, testou. Né? Então a gente precisa conhecer qual é o nível de maturidade tecnológica que tem, o que está sendo anunciado aí, né? E até para estimar em quanto tempo. Outra pergunta que eu tenho aí para fazer é: nós temos aí no Brasil o Cisnav, que é governamental, mas é um sistema de navegação inercial, que inclusive está defasado tecnologicamente. Cisnav é gigante. Hoje ele poderia ser muito menor, talvez mantendo uma boa precisão, que ele é para um veículo de grande porte, ou o lançador de nanosatélites, né, de microsatélites, que é o VLM, perdão, segundo a Força Aérea, VLM teria capacidade aí de até 150 quilos. Há divergências, dizem que ele não bota 70 quilos no espaço, mas vamos lá. E o Cisnav é um sistema que foi herdado, inclusive, do próprio VLS. É governamental. Então, você já não voaria um sistema de navegação inercial no VLM, porque o VLM já tem o seu sistema de navegação inercial. Ponto. Bem, nós temos aí o MLBR, que já tem seu sistema de navegação inercial selecionado. Nós já temos o VLN AKE, que já anunciou aqui qual é o seu sistema de navegação. Nós temos a AEB, que contratou duas empresas. Uma delas é o que vai voar no VLN AKE, que vai ser testado em voo no Ambit Nano. E o outro, o Mr. Mu ainda não disse o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Vamos fazer as contas. Cisnav, PINA-F da CLC, o sistema de navegação inercial da Oruzai Kron, que é esse que vai voar junto com a PINA-F no Rambit Nano, 3. O sistema outro que foi selecionado junto com o da Oruzai na chamada tecnológica da EB, e agora o quinto sistema de navegação inercial brasileiro. Sendo que o primeiro é governamental, nós temos 4, teoricamente desenvolvidos. Tem mercado no Brasil para esses 4 sistemas de navegação inercial? Provavelmente não. Para o espaço, eu acho difícil. Talvez para a área de defesa. Talvez para a área de defesa possa ter. Certo? Temos aí a CIAT, que está desenvolvendo mísseis. Tá? Nós temos aí a MECD. Nós temos a própria CAE, que está querendo pegar a Avibraz. E pegando a Avibraz, vai ter os astros aí, 2020, ou a evolução dos astros aí da vida. Bem, quem mais?
É. Então, para sistemas espaciais ou de defesa. Então, além do Cisnave, o governo, se tem um Cisnave, eles não vão querer botar um outro sistema, já que o Cisnave, que a gente não sabe se funcionou, se não funcionou, que voou junto com o Rambit TLV, ninguém nunca disse qual foi o resultado, disse que o voo foi um sucesso. Mas e as informações do Cisnave? A telemetria, os dados dele? Ninguém nunca falou o que foi que o Cisnave trouxe de informação do voo. Só disse que o voo foi um sucesso. Então, assim, aí a gente quer saber o que é que a Navolo e a própria Chamal estão enxergando nesse mercado espacial. Pode ser para um foguete suborbital? Poderia. Normalmente, foguetes suborbitais não precisariam, teoricamente, de um sistema de navegação inercial, porque eles não precisam ter essa precisão de apontamento. Na verdade, eles são sistemas que são estabilizados por giro. Normalmente. Exemplo, o próprio VSB-30. O VSB-30 não tem sistema... Não são comerciáveis, né? Foguetes líquidos suborbitais não são comerciáveis. Não, pode ser um sólido. Mas não tem sentido ter um sistema de navegação inercial num sistema suborbital. A princípio, não. Certo? Se ele derivou da direção um pouco para tantos graus à esquerda, à direita, ou não conseguiu atingir a inclinação correta do voo, para um sistema suborbital, essa precisão, essa exatidão, tanto que você vê a área de espalhamento de um voo suborbital, quando você olha no mapa, é gigante, porque ele pode variar muito, depender dos ventos, calor, umidade, e aí vai, certo? Horário, tudo isso influencia, mas o apontamento para a direção geral, ele segue. Então, se você não vai botar nada em órbita, não precisa ter uma precisão. Se ele varia ali 1 km para a esquerda, 10 km para a esquerda ou para a direita, para um voo suborbital, não tem problema. Agora, para um voo orbital, para um lançador, aí sim. Mas a pergunta que se faz é: VLN, já tem o seu. VLN AKE, já tem o seu. Rambit, vai pro Rambit não. A InnoSpace está trazendo o dela. O MLBR já tem o dela. Para quê? Para onde seria isso? É a pergunta que a gente faz. Então, para ter um sistema de navegação inercial, só existe se for para usar num míssil, num foguete, num veículo lançador. Num míssil e num veículo lançador. Um foguete, não. Né? Essa é a diferença. Qual é a diferença de bomba para foguete para míssil? A bomba, ela não tem sistema propulsivo. Isso, a bomba standard. Tem bombas inteligentes. Uma bomba, ela, no momento, a velocidade dela inicial é a velocidade de quem a lançou. E a direção, ela teoricamente não muda a direção. Rui, mas tem a bomba inteligente. Estou falando de uma bomba clássica. Foguete. Foguete, ele não tem guiamento. Um foguete, você aponta numa direção, dispara ele, mas ele tem propulsão. Então, enquanto a bomba não tem propulsão e não tem guiamento, a bomba convencional, não estamos falando de bombas com kit inteligente, estamos falando da bomba convencional. Enquanto ela não tem guiamento, nem tem propulsão, o foguete ele não tem guiamento, mas tem propulsão. E qual a diferença para o míssil? O míssil ele tem propulsão e tem guiamento. Ele muda de direção, né, conforme o que foi programado, ou conforme o objetivo, o alvo mude de lugar. Ou ele precisa contornar o terreno.
Então, essa é a diferença básica. Então, para um sistema de navegação inercial, ou seria um veículo lançador ou um míssil. Então, a gente precisa saber que mercado é esse que está se buscando com esse sistema de navegação. Verdade, Rui. Verdade. Mas é isso, tá aí. Mas assim, ficamos felizes com a nova empresa que a gente não conhecia. Pedimos desculpa ao Alexander Mello. Inclusive, ele solicitou para se juntar ao Twitter do Brazilian Space, ao LinkedIn do Brazilian Space, eu acho, no LinkedIn, e eu aceitei, né? Vamos ver se ele manda alguma mensagem. Nossos canais estão aí para Navolo, para chamar o nosso amigo Gilberto para o Lester Faria, tá? Estão abertos aqui para a gente poder entender melhor esses projetos, o que é que vocês querem, o que é que vocês estão... Tem coisa que eu sei que vocês não podem revelar, mas o que puder, a gente está aqui. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!